Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Mais um dia, mais uma semana, graças a Deus. Deus tem nos trazido, tem nos dado vitória, tem propiciado para nós, né, momentos de muita alegria e de satisfação. O nosso coração se alegra na presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, forte agindo em nossas vidas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, não é mesmo? Você, como eu, estamos sujeitos às intempéries: sol, chuva, frio, calor, né? Ausência de coisas ou de pessoas, mas enfim, Deus está sempre conosco. Nesse sentido, eu gostaria de refletir com vocês rapidamente quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque Deus está conosco. Davi não é o primeiro a chamar Deus de Raá, Javé Raá, né? Javé Raá, ou o Senhor é o meu pastor, né? É, Agar já teria chamado Deus de Raá bem antes dele. Jacó também chamou de Raá bem antes de Davi. Salomão também depois chama de Raá, Javé Raá. É, Agar é peculiar porque ela usa uma variante, né? Ela chama de El Roi. Ela não chama de Jeová Raá, que é o mais comumente chamado, né? Hoje a gente fala Javé, mas enfim, ela não usa Jeová Raá, ela usa El Roi. A palavra Roi, traduzida comumente como o Deus que me vê, ele tem um significado muito mais profundo do que isso. O sentido do Roi, né, o sufixo Roi, essa variante, essa desinência final, ela depende do início, do prefixo, que é Ra. Raabe, todos sabem, foi uma concubina da mulher de Sara, da mulher de Abraão, e quando, quando Sara estéril falou: ó, use a nossa concubina, o que nascer dela é nosso, será seu filho. Ou seja, era um período completamente diferente do nosso. Ela foi, de certa forma, um instrumento de Deus, mas foi usada, né, por Abraão com a, a, com a anuência, a autorização de Sara. Não vamos discutir essa coisa, porque isso é coisa 3.000 anos bem antes de Jesus, né? Se tem 2.000 anos de Novo Testamento, vamos considerar cerca de 2.000 anos aproximadamente, talvez um pouco mais ou um pouco menos, antes de Cristo. Então, Agar foi subjugada. É óbvio que o menino, né, cresceu, ele zombava de Isaac, que é uma outra coisa que podemos fazer uma reflexão no outro dia. Mas o interessante de tudo isso é que Deus cuidava dela. Deus cuidava de Agar, assim como cuida de mim, assim como cuida de você. Deus cuida de todos nós. Ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte, diria Davi no Salmo 23. E a profundidade do Roi, ou que tem a sua raiz no Raá, de pastor, é que Agar reconheceu Jeová como sendo pastor dela, embora ela não tivesse a intimidade que deveríamos ter hoje, com a presença, com a morte de Jesus, a presença do Espírito Santo, toda a obra já conhecida por nós do Novo Testamento e pela história da igreja, nós, mais do que Agar, deveríamos chamar Deus de El Roi, ou Javé Raá. Deus é o nosso pastor. Porque a ideia de pastor na Bíblia é completamente diferente da de hoje, né? Hoje ser pastor é ter status, enfim, né? Não vamos discutir isso. Quando ela fala El Roi, o Deus que me vê, porque ser pastor no Antigo Testamento é aquele que apacenta. E o que significa apacentar? Cuidar, curar das feridas, levar águas tranquilas, como está no Salmo 23, pastos verdejantes. E tudo isso são preparos que antecedem o momento em que a ovelha chega no lugar.
Me leva a pastos verdejantes, pastos que foram preparados. Me leva a água tranquila, águas que foram preparadas antecipadamente. Agar, cuidada por Deus, aparece um anjo, Deus envia um anjo, um dos seus anjos até ela, e água para Agar. E comida para Agar e seu filho. Água e comida para Agar e Ismael. E ela clama, e ela chora, e ela meio que se converte definitivamente, e daí nasce os ismaelitas, e hoje são os árabes, né, os islâmicos, né? Ela fala, El Roi, traduzido comumente por Deus que me vê. Permita nesta manhã, neste dia, nesse início de semana, que Deus cuide de você. Né? Quer conhecer a nossa igreja? Assembleia de Deus Brasileira, Rua Márcia Angélica Lopes, 121. Igreja simples, cadeira simples, nosso salão é dividido no meio, tem uma outra coisa na outra metade, mas nós vamos orar por você, ungir você com óleo, ministrar a palavra de Deus para você, e eu tenho certeza que sairá daqui edificado, porque Deus cuida de nós. O El Roi de Agar, o pastor, né, tão desenhado de forma tão perfeita ali no Salmo 23. Ou Jacó, que no seu leito de morte abençoa seus filhos e também fala do eterno pastor. Ou Salomão, que no final do livro de Eclesiastes também se refere a Deus como sendo o supremo pastor. Vamos ter Deus como nosso pastor, né? Vamos ter Deus como aquele que cuida de nós, aquele que nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, que cura nossas feridas e, acima de tudo, refresca a nossa alma, refresca o nosso coração. Deus abençoe a sua vida. E nessa breve oração, Senhor, cuide daquele que está assistindo esse vídeo. Desça com a sua presença maravilhosa, o teu Santo Espírito, na vida daquele que está assistindo esse vídeo, daquele que está escutando essa palavra. Senhor, cuide, apacente, restaure, abra as portas, seja qual for, a porta da cura de uma enfermidade, a porta do emprego, a porta da resolução de um problema, questões familiares, enfim, graça sobre graça. Manifeste, Senhor, a sua multiforme graça na vida daquele que assiste esse vídeo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Venha fazer uma visita à nossa igreja, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Ferraz de Vasconcelos. Quer conversar conosco? Uma palavra amiga, um aconselhamento pastoral? 11 99588 0003. 11 99588 0003 é o nosso telefone com WhatsApp. Fique com Deus, seu irmão em Cristo, Pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Paz.